Este é o Revista Brasil, o jornalismo que faz diferença, com Walter Lima. Eu vou agora conversar com o professor Fábio Zugman, ele que é especialista em gestão de carreiras e negócios e também é autor de livros como Empreendedores Esquecidos e Administração para Profissionais Liberais. Nós vamos conversar com ele o seguinte: todo ano que começa tem sempre a expectativa de ser um ano melhor do que o ano que passou. E tem aqueles empreendedores, aqueles que têm, portanto, os seus negócios, ano novo, vamos começar, né, do zero, vamos mandar ver que esse ano vai ser melhor. Mas tem aquele detalhe, né? A gente vai começar tudo no ano que chegou, mas a gente tem que prestar atenção que o ano que encerrou ficou muita coisa para trás que a gente precisa resolver. Então, se você não resolver o que ficou lá para trás, você vai ter muita dificuldade para poder, então, avançar, né, com projetos mirabolantes e outras coisas mais. É isso mesmo, professor Fábio? Bom dia. Bom dia, Walter. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela atenção com a emissora, tá bem? Quer dizer, quando começa o ano, tudo novo, tudo legal, mas não podemos esquecer do que ficou para trás para ser resolvido também, né, professor Fábio? Com certeza. Aliás, tem muita gente que se desespera olhando o que ficou para trás e fala, nossa, passou o ano já, acabou e tem muita coisa que eu não resolvi e não terminei que queria ter terminado. Agora, como é que se organiza? Claro, viu, resolver o que ficou para trás. Mas diante dessa questão, né? O ano passou rápido, não consegui resolver o que ficou para trás, o ano novo chegando, eu não posso perder a oportunidade. Como é que se organiza diante de uma situação dessa, professor Fábio? O que eu digo é o seguinte, Walter. A primeira regra é não se desespere. Então, assim, olhe para trás, veja o que aconteceu, o que você queria fazer, faça uma lista se você precisar. Por mais que você tenha vários itens nessa sua lista do que ficou para trás, não perca a cabeça, não pense que o ano foi perdido, não ache que você tem que fazer tudo de uma vez. E olhando também para 2014, não faça planos demais, não queira resolver tudo de uma vez. É muito comum a pessoa tirar uma fériasinha, dar uma parada e falar, agora esse ano eu vou resolver a vida profissional, vou resolver a vida financeira, vou resolver a vida amorosa, tudo ao mesmo tempo. Vou entrar em forma, então, e não vai funcionar, porque é muita coisa ao mesmo tempo. A primeira regra, então, é essa, Walter. Não se desespere, olhe com calma o que passou, veja suas prioridades, não tente fazer tudo de uma vez só. Agora, claro, né? Não tente fazer tudo de uma vez só, é aquela questão, né? Ou seja, a pessoa precisa buscar ajuda. Quer dizer, essa questão de agir pelo instinto, quer dizer, isso não existe, né, professor? Hoje nós temos aí formas de buscar ajudas ou formas de ser ajudado. Me parece ser importante ter ajuda nesse sentido que nós estamos falando, né? A pessoa está ali querendo resolver o que ficou para trás, querendo também de alguma forma ter a certeza de que está com os pés no chão para poder ter um futuro brilhante, né? Ou pelo menos começar um projeto no ano que está iniciando. É importante a pessoa obter ajuda e não agir pelo instinto? Eu acredito que é uma coisa que você tocou, Walter, o seguinte: muita gente fica no abstrato, ou seja, a pessoa tem aquele sonho e não sabe articular como chegar lá. Então ela pode pensar assim, eu queria uma carreira mais legal, eu queria economizar dinheiro, eu queria, sei lá, uma vida amorosa melhor, e a pessoa não sabe dar passos concretos para tornar aquilo realidade. Geralmente esse tipo de pessoa ou ela precisa de ajuda profissional, ela procura alguém que dê esse norte para ela, ou até com leituras, com esse tipo de aprendizado, para realmente desenvolver essa habilidade de pegar um sonho abstrato e tentar transformar isso em passos concretos, coisa mais concreta que você pode perseguir no dia a dia. Uhum. Quer dizer, os livros que o senhor tem, né, publicados, eles de alguma forma, né, como por exemplo este aqui, Empreendedores Esquecidos. Quem é que esqueceu os empreendedores, professor? Eu digo que todo mundo, na verdade. O Empreendedores Esquecidos, eu trato o empreendedor um pouco mais amplo como os outros livros. O que eu quero dizer com isso? Geralmente o pessoal fala em empreendedor, o cara que vai abrir uma loja num shopping, um restaurante, alguma coisa assim. E eu digo que não, um médico é um empreendedor, um dentista é um empreendedor. Então, muito profissional que vai lá e por conta própria tem que agir, tem que atender cliente, tem que fazer conta, decidir quanto cobrar das pessoas, é um empreendedor e não é tratado como tal. A pessoa não tem nem a aula de empreendedorismo, digamos assim, nem noção de administração, então ela muitas vezes não sabe articular o próprio negócio, ela não consegue se movimentar para transformar as coisas em realidade, para lidar as coisas profissionalmente. Tá, e o livro, o conteúdo de alguma forma chama a atenção do empreendedor, o caminho que ele deve buscar, alguma coisa assim, professor? Com certeza, porque justamente eu tento ensinar sempre a pessoa a
desenvolver esse norte. O mais importante não é eu dizer para você, olha, Walter, você vai fazer X. Mas se você quer ter um sonho, se você quer fazer alguma coisa, como que você pode se articular, como que você pode determinar um objetivo, desse objetivo você tirar algumas metas e saber alguns passos que você tem que tomar para chegar nesse objetivo. A grande dificuldade que eu vejo é que as pessoas, elas veem que tem um problema sempre incomodada e não sabem muito bem o que fazer com isso. Ou seja, eu tenho um problema, eu tô lá, não consigo dormir à noite, eu sei que tem uma coisa me incomodando e o ano vai passando e é aquela sensação que a gente estava falando. De repente passa o ano e a pessoa pensa, pô, passou mais um ano e eu tô aqui com mais um monte de coisa que eu queria ter feito e acabei não fazendo. Então, justamente, a ideia é que a pessoa aprenda a pegar esses problemas e transformar isso em coisas concretas. E falei, bem, se isso aqui está me incomodando, passo que eu posso tomar amanhã para chegar um pouquinho mais perto da solução. É claro que muito problema da vida não vai ser resolvido de um dia para outro, mas pode ser resolvido aí em 1 ano, 2 anos, 3 anos, desde que a pessoa ela saiba o que fazer amanhã, depois da amanhã, semana que vem, mês que vem, para ir resolvendo devagarzinho os seus problemas. Quer dizer, é importante a pessoa, antes dela tomar uma decisão no campo do empreendedorismo, ela pelo menos se preparar. Por exemplo, o Empreendedores Esquecidos, né, de alguma forma, o senhor está ali com um empreendedor, de alguma maneira, tentando ajudá-lo a ter os seus problemas resolvidos. Mas o importante é que esse empreendedor, antes de ele começar o negócio, ele esteja devidamente preparado. No caso de outra publicação do senhor, a administração para profissionais liberais, ele tendo esse conteúdo, ele pode não precisar do Empreendedores Esquecidos? Seria isso, professor Fábio? Eu diria que os livros são complementares, certo? Geralmente que nem um nem outro. Agora, indo para a questão de se preparar, qualquer decisão na vida, qualquer profissional, ele tem que se preparar. Eu acho que o ideal seria esse, né, Walter? Você tem buscar informação, saber o que está fazendo, procurar estar pisando num chão firme antes de dar um passo em qualquer direção. E também tem um perigo, né? Tem muito profissional que está sempre querendo se preparar, mas também não chega a mudar, não vai lá e faz alguma coisa de diferente. Então a pessoa também fica naquele medo de querer fazer alguma coisa e fazer uma coisa sempre certa e acaba não mudando, não fazendo. Até no Profissionais Liberais, eu tenho um capítulo inteiro que eu falo de criatividade. E a minha visão é justamente essa. A criatividade não é você pegar, jogar tudo pra cima, mudar tudo de uma hora pra outra. Isso aí não existe, isso é coisa de filme. O que é criatividade no mundo real é você, no dia a dia, fazer coisas um pouquinho diferentes, e esse acúmulo de coisas diferentes que você vai fazendo vai te tornar único. Mas isso aí vai acontecer daqui a anos, tá certo? A hora que você está no mercado, que você se prepara, que você é um bom profissional, que você busca um público diferente, que você faz uma outra coisa diferente, esse acúmulo de coisas do dia a dia que vai te transformar numa pessoa criativa. Ou seja, hoje, diante do contexto mundial, em termos de tecnologia, conhecimento, e até mesmo a facilidade de se obter aí o conhecimento através da informação, então nesse sentido hoje não cabe mais aventura, né? Ou seja, a pessoa tem uma ideia e acha que a sua ideia é infalível, então deixa eu aventurar aqui para ver se vai dar certo. Se der certo, eu vou ser o número 1 do planeta Terra, né? Ou seja, hoje então não cabe mais essa questão de aventura, né, professor Fábio? Eu não sei se um dia já coube, viu, Walter? Eu tenho uma teoria, eu acho que isso é muito mito. Certo? A gente vê muito em revista, em filme, aquela história do cara que tem uma só ideia, vai lá e muda o mundo sozinho. E a hora que a gente começa a cavar essas histórias, a gente vê que não é bem assim. Que na verdade essa pessoa, ela passou anos trabalhando, desenvolvendo a mesma ideia. Muitas vezes ela tinha outras ideias paralelas que ela foi largando, né? Empreendedor geralmente tenta 1, 2, 3, 4, 5 vezes pra dar certo. Então a hora que a gente olha, claramente a gente vai encontrar assim essa pessoa que tinha uma ideia e mudou o mundo. O que a gente tem na verdade são várias ideias e a pessoa vai trabalhando com essas ideias. É muito comum ter casos de empreendedor que fechou 5, 10 vezes até ter uma empresa que deu certo? Então tem que ter essa noção que a mudança, ela leva tempo e que ela é uma coisa gradual, que a gente vai fazendo aos poucos e não é bem assim essas histórias que a gente vê em filme. Quando a gente vê no filme, o cara tem 2 horas para contar a história e é o que é, né? Ele vai lá e conta tudo bonitinho, fantástico, maravilhoso, e só que não é bem assim. No mundo real a coisa é um pouco mais suja, né? Eu digo que na trincheira, assim, tem lama, a pessoa fica preocupada, não sabe se vai dar certo. Não aparece, geralmente, a hora que a gente vê uma reportagem, o cidadão lá com o terno novo, sorrindo, mostrando para ele como ele conseguiu. É um pouco diferente a imagem que se passa do mundo real. Entendo.
E para obter, enfim, os livros, né, que o senhor tem já publicados, ou de alguma forma também quiser ter um contato maior com o senhor, qual é o endereço para se buscar aí essa comunicação, professor Fábio? Na internet é www.zugman.com. O senhor pode repetir, por favor? www.zugman.com. Tá muito bem. E nós aqui da Rádio Nacional agradecendo ao senhor por essa atenção com a emissora, tá bom, professor Fábio? Prazer é meu, um bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. Um bom dia também para o senhor. Muito obrigado pela atenção.